Sejam todos bem-vindos à nossa aula de biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, estou aqui com vocês e agora nós iremos observar a nossa aula de número 12, o objeto de conhecimento mamíferos e o detalhamento características gerais dos mamíferos. Então essa é a nossa aula, vamos dar início. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula sobre mamíferos, né? E aí, estamos aqui no meio da floresta para a gente dar início a essa aula, porque a gente sabe que dentro do grupo dos mamíferos existe uma grande variedade de espécies, mas aqui nós escolhemos duas bem legais, né, para a gente observar no início da aula. Então, a gente tem aqui um representante do mamífero, né, a família da capivara, né, são seres mamíferos que a gente vai já observar quais são as principais características para uma capivara ser considerada um mamífero, né? Lembrando também que é um animal, é roedor, é herbívoro, né? Tem umas características ali próprias desse grupo. Além da capivara, a gente tem aqui um outro representante bem conhecido, né? Que faz parte aqui das espécies representando os macacos. Né? Então, os macacos também são espécies ali que são representantes do grupo dos mamíferos. Né? Então, são dois bem conhecidos que nós trouxemos aqui, tanto a capivara quanto o macaco. Né? A gente sabe que o macaco já leva uma vida um pouco mais diferente ali, no caso, se a gente for comparar com a capivara, mas eles apresentam características que vai definir tanto o macaco quanto a capivara como um mamífero, que a gente vai conhecer aí no decorrer da nossa aula, né? Qual é a característica ali que define uma espécie, define um indivíduo como um mamífero, por exemplo. Tá certo? E aí a gente vai observar também a relação dos mamíferos com a classificação taxonômica. Né? A gente sabe aí da importância dessa classificação para identificar todas as espécies ali, né, que foram já identificadas. Né? Então, a gente tem aqui, no caso dos mamíferos, né, a gente começa ali com o domínio, eucariota, e em seguida a gente tem o reino. Né? Qual é o reino que estão inseridos os mamíferos? Reino Animalia, né, os animais ali, o filo Chordata, subfilo Vertebrata, seres vertebrados, e a classe, né, lá nosso último tópico de classe, Mammalia, tá, que são seres mamíferos. A gente sabe ali que segue a sequência taxonômica, né, onde vem a ordem, vem a família, vem o gênero, a espécie, né? Tudo ali certinho para identificar cada tipo de espécie, tá certo? Então, em relação à classificação taxonômica, a gente observa ali desde a classe, né, Mammalia, até o domínio, tá bom? E aí, quais são as principais características que define ali esse macaco, essa capivara como um mamífero? Vamos observar o que eles apresentam em comum. Olha só, uma das principais características para a gente definir um indivíduo como um mamífero é porque ele vai apresentar pelos, tá? Então, a presença de pelos pode ser em grande quantidade ou pode ser em pequena quantidade também, tá certo? Então, pelos, olha só, essa palavrinha aqui, ela está relacionada com a característica dos mamíferos. Aqui a gente observa, por exemplo, a gatinha, né? Alimentando seus filhotinhos. Aqui são os filhotinhos mamando nessa gata, né? Então, a gente consegue observar a presença aqui de pelos nessa espécie. E a outra característica bem importante, que são a presença de glândulas mamárias. As glândulas mamárias estão relacionadas com a produção do leite, né? Então, o que esses gatinhos estão fazendo aqui? Eles estão mamando, né? Eles estão se alimentando, estão tomando o leite dessa gata. E aí, para a gente representar essas glândulas mamárias com mais detalhes, essa imagem aqui para a gente, ela representa a anatomia de um seio feminino, né? Então, essa aqui é a representação de um seio, onde a gente consegue observar estruturas que mostram para a gente a presença de glândulas mamárias, tá? Então, esse aqui é um recorte e ele faz com que a gente consiga observar essas estruturas aqui em rosa. Essas estruturas são as glândulas mamárias.
Esse aqui é o mamilo do seio e essa estrutura aqui em amarelo representa o tecido adiposo, que é a gordura que faz parte ali dos seios das mulheres, tá certo? Então, o que que acontece? Quando o neném aqui está mamando, está realizando o processo de sucção, é realizado, né, na verdade, hormônios ali são enviados e essas glândulas, elas começam a produzir o leite materno, tá? Então, a sucção do neném, quando ele está ali no peito da mãe, ele vai estimular a produção de leite, tá? Então, essas glândulas aqui, elas irão liberar o leite materno que é produzido e que ele é estimulado através do processo de sucção do neném, tá certo? Então, a gente observa aqui a presença dessas glândulas no seio feminino, né, dos seres humanos, e que é uma característica bem importante que vai ali, ó, definir os mamíferos. Tanto a presença de pelo, quanto a presença de glândulas mamárias. E aí a gente vai observar uma outra característica, né, que define ali o grupo dos mamíferos, esse grupo bem grande, que é a presença do diafragma. Né? Então, o diafragma está representado nessa imagem aqui em azul, tá? Ele é uma estrutura, né, um músculo que a gente observa aqui em vermelho, onde ele está relacionado com o processo de inspiração e expiração, tá? Ele vai dividir a região abdominal aqui, ó, onde fica órgãos que fazem parte do sistema digestório, da caixa torácica, que é essa região mais superior aqui, onde tem o pulmão, o coração, tá? Então, o diafragma, essa estrutura aí em vermelho, ele fica localizado nessa região, entre a caixa torácica e a região abdominal, tá certo? E aí esse músculo, ele realiza movimentos de contração e relaxamento, onde ele vai auxiliar o processo de respiração, tá? Levantando e descendo ali os seus movimentos, tá certo? Uma outra característica é que os mamíferos apresentam dentes que são diferenciados. E aqui a gente observa a representação de uma boca humana. E na boca a gente tem diferentes tipos de dentes, né? A gente tem aqui os dentes incisivos, caninos, molares, pré-molares, onde eles apresentam tamanhos e estruturas diferentes, tá bom? Então, essas são as características, né, que a gente observa no grupo dos mamíferos, tá bom? E aí, né, como nós estamos falando aí do grupo dos mamíferos, nós somos seres que nos incluímos nesse grupo, né? Nós apresentamos pelo? Sim, né? Se você olhar aí o seu braço, tem um monte de pelo, né? O pelo é a característica aí do nosso grupo, né? A gente tem glândulas mamárias? Sim, né? A gente tem esse processo de amamentação, produção de leite. É uma característica nossa. Diafragma também, né? Nosso diafragma está aqui, ó, funcionando quando nós inspiramos e expiramos. Dentes diferenciados, sim, né? Temos os incisivos, caninos, molares, pré-molares, que auxiliam o processo de mastigação, né? Está relacionado com a alimentação. E aí, como a gente está falando, que fazemos parte desse grupo, trouxemos aqui um pouco da fisiologia do ser humano. E aí, para a gente falar da fisiologia, a gente trouxe 3 sistemas para a gente comentar um pouquinho. Vamos falar do sistema digestório completo, e aí a gente vai observar numa animação, né, os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Tá? Então, vocês podem observar aí esses órgãos. Eu vou iniciar aqui, ó, vou tentar dar um zoom na cavidade bucal. O que que a gente tem aqui na cavidade bucal? Os dentes, né? Que é a nossa boca, tá certo? Os dentes, a língua, glândulas salivares, né? Então, todo esse processo de mastigação ali do alimento, a língua que auxilia a levar esse alimento de um lado para o outro da boca, a glândula que está presente ali na nossa boca, ela é importante já para ir umidificando, né, esse alimento que está na nossa boca. E os dentes o dente faz o processo principal, que é de triturar esse alimento, tá bom? E aí, né, depois que nós mastigamos ali o nosso alimento, ele passa pelo tubo, né? Esse tubo aqui, ó, chamado de esôfago.
ele realiza movimentos onde esse bolo alimentar ele vai percorrendo e vai descendo, tá certo? Então, esses órgãos em destaque no corpo fazem parte do sistema digestório. Observe que a gente tem um sistema digestório completo que inicia na boca e finaliza no ânus, tá certo? Então, vamos lá, mastigamos o alimento, virou um bolo alimentar, desceu pelo esôfago, ele vai passar por um órgão chamado estômago. Essa estrutura que a gente observa aqui logo abaixo do fígado, tá certo? O fígado é uma glândula bem importante também que faz parte desse processo. E aí, depois do estômago, né, esse alimento continua percorrendo ali o tubo digestório. Lembrando que no estômago ali tem enzimas bem importantes para o processo de digestão desses alimentos. Lembrando que o sistema digestório ele é importante para que a gente consiga ali absorver nutrientes, tá? Então, a principal função do sistema é exatamente digerindo tudo aquilo que a gente come para ser absorvido logo em seguida. Depois do estômago, ele percorre essa estrutura aqui, ó, que a gente observa, que é chamada de intestino delgado. Observem aí o intestino delgado, onde tem várias microvilosidades nesse intestino, e é aqui que ocorre o processo de absorção dos nutrientes, né? Existem vários microvasos aqui. Quando a gente consegue digerir e quebrar as partículas maiores, elas são absorvidas no intestino delgado, né? Então, observe que ela percorre um longo caminho ali para que ocorra o processo de absorção. Logo em seguida, a gente tem o intestino grosso, né? Essa estrutura que a gente observa ali, bem ao centro, tá? O intestino grosso, onde ocorre a absorção de água e sais minerais. E aqui, né, aquilo que vai passando pelo intestino grosso é exatamente a formação das fezes. Tudo aquilo que não foi absorvido no intestino delgado, não foi absorvido no intestino grosso, ela vai sendo acumulada e ocorre a formação das fezes, tá? Então, observe aí a relação dos nossos alimentos com o processo de absorção de nutrientes e formação de fezes também. E aí ela vai percorrendo esse tubo aí do intestino grosso, até que chega o momento de sair, né? Então, ela vai passar aqui pelo reto e vai sair pelo ânus, tá bom? Então, esse é um resumo que a gente faz para vocês do sistema digestório. Por que que é sistema digestório completo? Porque inicia na boca, finaliza no ânus, tá bom? Qual a importância dele? Os nutrientes, né? A gente come ali para obter energia, obter nutrientes. O sistema digestório faz todo esse trabalho aí de absorção dos nutrientes. E agora a gente vai observar um outro sistema, que é o sistema respiratório. Olha só, o sistema respiratório, ele vai apresentar estruturas como... A gente observa aqui novamente a cavidade nasal, cavidade bucal. O sistema respiratório ele é importante para o quê? Obtenção de gás, oxigênio, né? A gente vai inspirar, quando nós inspiramos, qual é o objetivo da nossa respiração? Capturar o gás oxigênio que está presente na atmosfera. Então, nós inspiramos, esse gás entra junto com o ar e passa por estruturas como faringe, laringe, traqueia, né, que fica bem aqui ao centro. E aí ela chega nos pulmões, onde a gente tem brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, que são estruturas bem pequenininhas, que se a gente observar, ele parece um cacho de uva, né? Então, lá nos alvéolos pulmonares, eles são bem interligados com o sistema cardiovascular. Então, quando nós inspiramos, nós levamos para essa estrutura o oxigênio. Quando chega lá no alvéolo pulmonar, ocorre a troca gasosa, né? Então, o oxigênio é levado, né, pela corrente sanguínea que está passando ali, está todo inervado, né, cheio de vasos sanguíneos, e aí o gás carbônico é trazido, né? Quando nós inspiramos, levamos oxigênio. Quando nós expiramos, liberamos ali o gás carbônico proveniente do metabolismo que a gente realiza. Tá certo? Então, a gente observou aqui os principais órgãos que fazem parte do sistema respiratório. E aí, vamos observar mais um sistema, né? Lembrando que existem outros, mas trouxemos aqui para vocês essas características, tá? Lembrando que a respiração é pulmonar de todos os mamíferos, como a gente pôde observar. Existem 2 pulmões que são importantes para a troca gasosa, oxigênio pelo gás carbônico. E quanto ao sistema circulatório, a gente observa aqui
os órgãos que fazem parte, né? A gente tem um coração aqui, um músculo importantíssimo, que vai bombear o quê? O sangue, né? O sangue ali que carrega os nutrientes, carrega o oxigênio, o gás carbônico, né? Então, ele que vai realizar o bombeamento. E aí a gente observa uma grande quantidade de artérias e veias que estão relacionados com a passagem, né, desse sangue por todo o nosso corpo. Em vermelho, a gente tem a representação das artérias, né? A relação das artérias é o quê? Elas são ricas em gás oxigênio. E a veia, que está em azul, em gás carbônico, né? Então, a artéria vai levar ali aquele sangue rico em oxigênio para as nossas células e a veia vai retornar ali, né, aquele sangue que está cheio de gás carbônico e que precisa ser eliminado, tá certo? E aqui existe uma relação bem importante também do sistema, né, circulatório com o sistema pulmonar para a realização dessas trocas gasosas. Tá bom? Então, a gente pode observar aí 3 sistemas, né? Existem mais sistemas ali funcionando a todo momento no nosso organismo, mas a gente precisa identificar essas principais características que fazem parte dos mamíferos. Tá certo? E aí a gente vai continuar observando a diferença de dentição e a relação com a alimentação de diferentes espécies. Olha só. Quanto à alimentação, né, a gente vai observar que existem dentro do grupo dos mamíferos aqueles que podem ser carnívoros, herbívoros e onívoros. Né? Então, essas espécies apresentam uma dentição diferenciada. Né? Quando a gente fala aqui dos seres que são carnívoros, são quais? São aqueles indivíduos que comem exclusivamente carne. Então, observem que a dentição dele é característica. Ele vai ter um dente canino aqui, ó, bem maior, porque ele precisa capturar a presa, precisa rasgar a carne, né? Então, esse dente vai auxiliar na alimentação. Quando falamos de herbívoros, são aqueles animais que comem plantas, né, vegetais. Então, ele não vai precisar rasgar nenhuma carne. Observe que ele vai ter na sua dentição mais dentes incisivos, molares e pré-molares. A gente observa aqui o exemplo do cavalo, mas a vaca também apresenta esse tipo de dentição, porque ela vai precisar rasgar ali, por exemplo, um capim e triturar, macerar aquele vegetal, aquela planta, tá? Então, o dente dele vai ser mais cerradinho, né? A gente observa que ele apresenta mais dentes incisivos e molares e pré-molares. Os onívoros são aqueles indivíduos que comem tanto carne quanto planta, né? Então, ele vai apresentar aqui, ó, como por exemplo nós, seres humanos, a presença de dentes incisivos, caninos também para cortar a carne, molares e pré-molares para triturar o alimento, tá? Então, observe que na natureza é tudo muito bem pensado, né? Dependendo ali da espécie, do que ela come, né? Do que ela se alimenta, o dente dela também pode ser específico para o seu tipo de alimentação, tá certo? Vamos observar aí outras características agora sobre o processo de reprodução. Quanto à reprodução desse grupo, né, eles são dioicos, que representa o quê? O que significa a palavra dioicos, na verdade? Apresentam sexos separados, tem o macho e tem a fêmea. A fecundação é interna, acontece dentro do corpo do indivíduo e existem espécies que são ovíparas e vivíparas. O que significa isso? Ovíparas são aquelas espécies que colocam ovos, tá? Então, a gente tem aqui um representante dos mamíferos, por exemplo, que ele é ovíparo. No seu processo de reprodução, ele vai colocar ovos. Mas tem espécies que são vivíparas, como a gente observa aqui, quando a fêmea, ela, no seu processo de reprodução, ela não coloca ovos, né? Ela já vai colocar ali o seu filhote, como a gente observa aqui nessa imagem, tá? Então, existem espécies que podem colocar ovos e outras não, que são chamadas de vivíparas. Uma outra característica que a gente vai observar desse grupo é que existe uma classificação, tá? Então, a gente vai observar a classificação dos mamíferos iniciando
pela alotéria, que tem um significado, né? Uma palavra que vem do grego, onde alos significa diferente e therion significa animal selvagem. Por que a gente trouxe esse grupo? Porque é um grupo de mamíferos primitivos, né, lá da época dos dinossauros, conhecidos do Triássico ao Terciário. E aí a gente tem um representante que faz parte desse grupo. Vamos observar uma outra classificação, que são chamados de prototéria, né? Então, a gente tem aí os conhecidos monotremados, que são conhecidos por sua capacidade de botar ovos, né? A gente observou lá que ele faz parte do grupo dos ovíparos. E por possuírem mamas sem mamilos, né? Então, ele apresenta ali as suas glândulas mamárias produzindo leite, mas ele não tem um mamilo, né? A estrutura. Esse leite, né, que ele produz, as glândulas mamárias, existe somente um poro, que fica ali próximo aos pelos, né? Então, o seu filhotinho, ele vai lamber ali o pelo da mãe para conseguir obter o seu alimento, tá certo? Ele não vai ter estrutura do mamilo para realizar a sucção nesse caso. E aí a gente observou o exemplo, né? Vamos voltar lá à imagem da espécie, né, que faz parte do grupo dos monotremados. E aí a gente tem tantos representantes ornitorrincos quanto equídenas, tá certo? A gente observa aí na imagem esse representante. E aí a gente tem um outro grupo, né, de classificação, onde a gente observa aí a metatéria, que são os marsupiais, e a eutéria, que são os placentários, né? Então, existe uma diferença ali entre esses grupos de mamíferos. No caso dos marsupiais, quando os filhotes nascem, eles terminam o seu processo de desenvolvimento dentro de uma bolsa chamada de marsúpio, né? Então, a gente observa aqui a imagem do canguru, né, carregando aqui seu filhotinho, onde ele vai terminar o seu processo de desenvolvimento dentro dessa bolsa, tá? O mesmo acontece aqui com os gambás, né? Nesse processo. É uma outra espécie que também apresenta marsúpio, por isso que ele está dentro desse grupo aqui, é o dos marsupiais. Também vocês podem observar esse nome metatéria, tá? Nessa classificação. E aí a gente tem os placentários, onde aquele indivíduo, aquele filhote, vai se desenvolver dentro da placenta, né? Então, a gente tem aqui o nosso grupo, né, os seres humanos, onde o bebezinho, né, ele é desenvolvido dentro de uma placenta. E o macaco também, né, aqui na representação desse grupo. Tá certo? E aí vamos observar mais características sobre os marsupiais, né? Após o nascimento, o pequeno ser ainda imaturo se agarra aos pelos da mãe em direção ao marsúpio, né? Aquela bolsa que a gente observou lá no exemplo do canguru, que contém glândulas mamárias fornecendo o alimento desses animais, que é o leite, aos filhotes, e aí lá eles vão completar o seu desenvolvimento, né? Eles nascem muito imaturos ainda, né? A gente observa ali o exemplo do koala também nessa representação dos marsupiais, tá certo? E quanto aos placentários, a gente vai observar o exemplo da placenta humana, né? Então, a gente trouxe aí essa imagem, né? Que representa pra gente aqui a placenta, olha só. A gente tem aqui a representação da placenta, que é desenvolvida ali dentro do útero materno. Aqui a gente observa um bebê que está em formação. Aqui tem um líquido amniótico que auxilia também na proteção desse bebê que está se desenvolvendo. E o cordão umbilical, né, que está ligando aqui a mãe a esse bebê em desenvolvimento dentro do útero, tá bom? Então, essa é a representação da placenta, né? Trouxemos aqui o desenvolvimento de um ser humano dentro dessa placenta, dentro aqui do corpo da sua mãe, representando o grupo dos placentários. O próprio nome aí já define pra gente, né? Quem são os placentários? Aqueles que apresentam placenta no desenvolvimento de um indivíduo, tá certo? Marsupiais apresentam marsúpio, apresentam uma bolsa, como o canguru, o gambá, a mucura, né? Conhecida aí a mucura, também apresenta essa bolsa onde o filhotinho vai continuar o seu desenvolvimento porque ele nasceu muito imaturo ainda, tá certo? E aí lembrando, né, que existe um cuidado parental também, né? Quando o bebê nasce, ele precisa o quê? Do leite, né? Então a gente sabe que existe uma grande dependência desse bebê, desse filhote no início ali da sua vida, tá certo?
Muito bem, né? A gente observou o processo de classificação e agora a gente vai observar a classificação dos mamíferos de acordo com o ambiente onde eles vivem. Olha só, a gente pode encontrar mamíferos em diferentes ambientes, tá certo? E aí a gente iniciou observando o ambiente terrestre, né? Então a gente trouxe aí 2 representantes que fazem parte do ambiente terrestre, se desenvolvem, crescem, se reproduzem nesse ambiente, que é o caso do cachorrinho, né? E nós, seres humanos, tá certo? Então a gente trouxe essa classificação de acordo com o ambiente. Ambientes terrestres, mamíferos terrestres, temos aí esses 2 representantes bem conhecidos, tá certo? E aí a gente trouxe uma curiosidade. Olha só, falando dessa grande diversidade de seres, de indivíduos que fazem parte do grupo dos mamíferos, a gente trouxe aqui 2 perguntinhas, né? A gente tem aqui um representante conhecido como peixe-boi, né? Eu acho que todo mundo já conhece aqui esse peixe-boi. E aí a gente observa esse nome, né? Peixe-boi. O que será que é o peixe-boi? Ele é um peixe ou ele é um mamífero, né? E a gente trouxe aqui uma outra perguntinha relacionada ao morcego, né? A gente sabe que o morcego ele consegue voar, né? Ele tem a capacidade de voar. Se ele voa, ele é o quê? É uma árvore ou é um mamífero? Né? Então a gente trouxe aqui 2 espécies bem curiosas para a gente falar um pouquinho mais sobre elas, que são exatamente mamíferos, né? A gente tem aqui, ó, o peixe-boi. Ele está no ambiente aquático, ele apresenta nadadeiras, apresenta um corpo ali que facilita o seu processo de locomoção na água, mas o peixe-boi ele é um mamífero. Ele tem pulmão, né? Ele precisa sair da água, respirar e entrar novamente. Só que ele consegue ficar por muito tempo embaixo d'água. Tá? Uma outra característica que ele apresenta o quê? Pelos, né? Ele tem ali uns pelinhos aqui perto aqui do seu focinho, que é uma característica de quê? Dos mamíferos. Ele apresenta glândulas mamárias, que fica próximo dessa nadadeira aqui, ó. Essas nadadeiras peitorais, próximo das nadadeiras tem glândulas mamárias. Então, ele é um mamífero, né? Então, são várias características que definem ali o peixe-boi como mamífero, tá? Então, é uma espécie, inclusive, que está em extinção, né? Existem vários estudos relacionados e também associações, né, que protegem essas espécies, tá certo? E o morcego, né? Será que ele tem também essa característica? Sim, né? Ele apresenta pelos, ele apresenta essas membranas ali que auxiliam o seu processo de locomoção, porque se ele é um mamífero que voa, né? Então ele precisa de estruturas para que ele consiga voar. Assim como o peixe-boi tem as nadadeiras, ele vai apresentar as suas estruturas que ele vai conseguir ali alçar voo, né? Apresenta pelos, apresenta glândulas mamárias também, né? Então ele tem todas as características relacionadas ao mamífero, tá? Então, no caso do morcego, ele já vai apresentar ali hábitos noturnos, né? Então, para evitar, por exemplo, aqueles predadores que fazem parte ali do dia, né? As aves maiores que podem capturar, ele acaba ali desenvolvendo mais esse hábito noturno, né? Durante o dia ele descansa, procura um local escuro para ele ficar e à noite ele sai para buscar o seu alimento, né? Lembrando que existe uma grande diversidade de morcegos, tá? Eles podem se alimentar de frutos, pode se alimentar de vegetais, pode se alimentar de sangue, mas é em pequena quantidade, pode se alimentar de pequenos insetos também, né? Então, eles realizam um processo chamado de ecolocalização, né? Então, para ele conseguir localizar, ele lança vibrações ali no ambiente, onde ele consegue captar ali essas vibrações e aí ele vai realizando a sua localização, tá? Esse processo é chamado de ecolocalização, que é realizada pelas vibrações que ele emite ali no ambiente. Já que ele está ali mais adaptada ao ambiente noturno, a gente sabe que existe pouca luminosidade, então ele precisa apresentar essas estratégias, tá certo? Muito bem, né? Então a gente já sabe ali as características que definem tanto o peixe-boi quanto o morcego como mamíferos. E aí a gente trouxe aqui a representação do ambiente onde eles vivem, olha só. Os mamíferos aquáticos, né? Temos ali o exemplo do peixe-boi, da baleia, do golfinho, né? São outros representantes que vivem no ambiente aquático. E tem os aéreos, né? Que a gente tem aí o principal representante do ambiente aéreo, que são exatamente os morcegos,
né? Então a gente observa aí com mais detalhes a anatomia dessa espécie, a gente consegue observar essas membranas ali relacionadas ao seu processo de voo, né? Os pelos que fazem parte também dessa espécie, tá certo? Então a gente observou que existe essa classificação dos mamíferos também de acordo com o ambiente onde eles estão inseridos. Tem mamífero na terra, tem mamífero na água e tem mamífero voando também, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido e essa foi a nossa aula.